Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui do Instituto Caminhando com Propósito. Eu sou o pastor Tiago, essa é a nossa matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Essa é a nossa aula de número 2. Desde já eu peço desculpas pela minha voz, porque eu estou bastante resfriado, então a minha voz está um pouco diferente. Pode ser que eu espirre algumas vezes durante a aula, mas o importante é a gente estar aqui gravando conteúdo, trazendo mais conhecimento bíblico e teológico para cada um de vocês, amém? Nós vamos dar uma repassada rapidinho na aula de número 1, em tudo que a gente aprendeu na aula de número 1. Então vamos entrar na aula de número 2. Mas antes eu queria convidar você a fechar os seus olhos aí onde você estiver, para que nós possamos juntos falar com o Senhor, pedir a Ele que Ele nos ilumine e que Ele nos abençoe para que essa aula possa ser uma bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse dia, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada estudante, cada aluno, aluna, seminarista, meu Deus, que se junta a nós nessa oração. Que o Senhor possa derramar da tua iluminação, que o teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que possamos compreender, meu Deus, as verdades trazidas nas entrelinhas da tua palavra, que possamos compreender, meu Deus, os conceitos trazidos na tua palavra, e que o Senhor possa a cada dia nos ensinar mais e mais, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, eu quero parabenizar cada um de vocês que chegou até aqui. Já vencemos as 2 primeiras matérias e vamos seguindo juntos até o final do curso. Amém? Vamos lá. Soteriologia, doutrina da salvação. O que nós vimos na aula de número 1? Os objetivos do curso. Vimos que a convicção da salvação ela é fundamental na vida do crente, né? Que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter a certeza da salvação e não essa incerteza, essa insegurança de será que somos salvos ou não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e ele é um salvo em Cristo Jesus. Amém? Falamos sobre as condições para ser salvo, né? Que o homem precisa, diante da oferta de Deus, reconhecer que sem Jesus ele está perdido, que ele precisa desejar viver uma vida abundante, se arrepender dos pecados e pela fé entregar totalmente a sua vida para Cristo. Mostramos também que nascer de novo tem vários benefícios, como por exemplo ter os seus pecados perdoados, se tornar um filho de Deus, pertencer à família do Senhor, o que é um grande privilégio, não é verdade? De longe nós não merecíamos isso, mas o Senhor, pelo seu amor e pela sua graça, escolheu nos dar o direito de fazermos parte da sua família. Também somos declarados por Deus como justos aos seus olhos. Não que nós somos justos, mas somos justificados, ou seja, somos feitos justos pelo sacrifício de Jesus. Através do novo nascimento, nós passamos a ter paz com Deus e estarmos livres da condenação. Aleluia! Também recebemos uma nova vida, novos propósitos, novos hábitos, novos comportamentos, novas maneiras de pensar e de viver, o que é uma grande bênção do Senhor. Falamos sobre as razões para termos a certeza da salvação. Trouxemos alguns textos bíblicos, falamos das evidências, né? Que quem quer desejar e conhecer e praticar a palavra de Deus, seguir o exemplo de Cristo, não viver na prática do pecado, não é verdade? Deixa só eu colocar aqui no modo avião para ninguém atrapalhar a gente. Não viver na prática do pecado, falar de Jesus a outras pessoas,
manter a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, amar os irmãos e expressar o amor, vivendo em comunhão com eles. Enfim, a conclusão da primeira aula é que Deus nos salva. Deus não salva para dar uma vida inativa e infrutífera. Que desde o momento que alguém o aceita, deve ter a disposição de servi-lo, de estudar a sua palavra, de falar dele às outras pessoas, contar para todos que é uma nova criatura em Cristo Jesus e reunir-se sempre com os irmãos na igreja para adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Não é verdade? Então, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. A nossa segunda aula começa nesse ponto, em que nós afirmamos que a salvação ela é um processo. E podemos verificar em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia da volta de Cristo. O grande equívoco de algumas igrejas, pessoal, é considerar a salvação um ato passado ou acabado pela morte de Cristo. Afirmam que basta uma pessoa simplesmente crer que aquela foi a morte para o pecado e tem o direito à salvação eterna. Não é assim que funciona, não é assim que nós lemos nas Sagradas Escrituras. Vejamos, crer implica crescer, não é um verbo acabado. Até hoje, muitos crentes pensam que pelo simples fato deles terem levantado a mão em sinal de ter aceito a Jesus como Senhor e Salvador e terem sido batizados e recebido o Espírito Santo, estão salvos e acabou. A estes vale a pena recordar as palavras de Jesus: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Gente, isso é muito interessante. A salvação ela é um processo. Por que a gente está dizendo isso aqui? Quando nós levantamos a mão e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos indicando que nós, pecadores, até então aqui nessa setinha, tá vendo? Nós éramos o homem pecador, o homem natural, o homem sem Jesus, o homem condenado ao inferno. No momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor opera em nós a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Então nós começamos a nossa caminhada, como a gente pode ver aí na setinha, em direção à vida eterna. Então, nós estávamos na morte eterna. Tá vendo? Esse primeiro quadrinho da esquerda, logo embaixo. Para nós alcançarmos a vida eterna, nós precisamos passar por esses pontos. Primeiro é a conversão. O que significa conversão? Conversão significa mudança de rumo, mudança de direção. Quando, por exemplo, você está na estrada, no seu carro, e você vê uma placa indicando à esquerda, por exemplo. O que essa placa está dizendo? Conversão obrigatória à esquerda. Ou seja, obrigatoriamente você tem que mudar o rumo que você está e seguir à esquerda. Ou, por exemplo, uma outra placa um pouco mais à frente, com uma seta para a direita e aquele sinal de proibido. O que essa placa está dizendo? A conversão à direita é proibida, ou seja, é proibido virar à direita. Então, conversão nada mais é do que mudança de direção, mudança de rumo. A Bíblia diz que um povo que andava nas trevas viu grande luz. Isso é conversão. Nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Nós estávamos andando em trevas. Nós não tínhamos o benefício de sermos chamados filhos de Deus. Antes nós éramos escravos de Satanás e escravos do pecado devido à semente de Adão que carregamos em nós. Lembra que falamos que Adão era uma matriz reprodutora e que por esse fato, tudo que veio depois dele veio manchado pelo seu pecado. Veio manchado pela escolha errada que Adão fez.
Então nós já nascemos mortos nos nossos próprios pecados. Não é o que a Bíblia diz? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo diz em Romanos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então já nascemos destituídos da glória de Deus. Já nascemos mortos em nossos próprios pecados. Porém, quando passamos pelo processo da conversão, acontece uma mudança de rumo, uma mudança de direção na nossa vida. Nós caminhávamos em direção às trevas e agora nós caminhamos em direção à luz. Nós caminhávamos a passos largos em direção ao inferno e hoje caminhamos em direção aos céus. Isso é a conversão. Depois, conversão significa mudança de direção. Depois disso, nós temos a regeneração. O que é a regeneração? Regeneração é um novo nascimento. Nós falamos sobre isso na última aula. O Senhor, ele passa a nos dar uma nova natureza. E o que significa essa nova natureza? Significa que agora nós não temos dentro de nós somente a natureza adâmica pecaminosa. Nós temos também dentro de nós uma natureza de Jesus Cristo, uma natureza pura, uma natureza espiritual, uma natureza que não é uma natureza caída, mas é uma natureza dos céus. Agora, é muito interessante a gente entender isso. Por que nós trazemos em nós a natureza de Adão? Porque ele era uma matriz reprodutora, um cabeça de raça. Agora, tudo que veio depois de Adão veio manchado pelo seu pecado. Vocês se lembram? A turma que estudou na década de 90 ou um pouco antes disso, que nós tínhamos aquele mimeógrafo. O mimeógrafo era um aparelho manual, amarelinho e preto, onde a professora preparava as provas e as tarefas num papel chamado papel matriz. Ela preparava isso à mão, colocava no mimeógrafo com um pouco de álcool e ela girava esse mimeógrafo e do outro lado reproduzia numa folha branca exatamente o conteúdo da matriz. E o mais interessante é que às vezes quando a professora estava preparando a prova, ela borrava aquela prova. E quando ela ia fazer a reprodução daquelas provas no mimeógrafo, todas as cópias vinham borradas exatamente com o mesmo borrão que tinha no papel matriz. É exatamente assim conosco. Quando nós viemos e viemos depois de Adão, todos nós viemos borrados com a mancha do pecado de Adão. Então essa é a nossa única natureza até então. Se nós só temos uma natureza, nós temos exclusivamente uma inclinação para o mal e para o pecado. Agora, se Adão foi um cabeça de raça, Jesus também foi. A Bíblia diz que se por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, por um homem também saiu o pecado do mundo. Jesus também é uma matriz reprodutora. Porém, a forma de reprodução é uma forma diferente. Porque como a natureza adâmica se reproduz? Através da semente do homem. Toda vez que um homem insemina uma mulher, essa semente ela vem marcada pela semente do pecado. Por isso que quando Jesus nasce de Maria, Jesus nasceu de uma mulher virgem e ele não teve um pai natural, um pai na terra. E por que não? Porque se ele tivesse sido fruto de um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, ele teria nele a natureza adâmica pecaminosa. E se ele tivesse nele a natureza adâmica pecaminosa, ele não seria o sacrifício perfeito para nos redimir. Porque ele estaria debaixo da mesma sentença que nos condenou, que nos condenava. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Pedro fala sobre isso, que o vencido
se torna escravo do vencedor. Quando Adão pecou, ele se tornou escravo do pecado e com ele toda a humanidade. Se Jesus tivesse uma natureza humana, no sentido, uma natureza adâmica, desculpa, porque Jesus tinha uma natureza humana, ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele não tinha nele a semente de Adão, a natureza adâmica. Se ele tivesse, ele não poderia ser o nosso Redentor, porque ele estaria debaixo da mesma sentença e da mesma condenação que cada um de nós. Se ele também fosse um escravo, como ele nos libertaria? Vocês conseguem entender? Por isso Jesus nasce por obra e fruto do Espírito Santo, nasce numa virgem que nunca havia conhecido um homem, sem a intervenção da semente de Adão. Logo, Jesus passa a ser um novo cabeça de raça, uma nova matriz reprodutora. E como matriz reprodutora, ele passa a reproduzir, a partir dele, coisas novas. Só que a reprodução de Jesus é diferente da reprodução de Adão. A reprodução de Adão é pela sua semente. A reprodução de Jesus, ele fala para Nicodemos, é impossível entrar no reino de Deus se não nascer da água e se não nascer do Espírito. A natureza de Jesus é uma natureza espiritual e nós a adquirimos através da regeneração. Nós adquirimos a natureza adâmica através do nascimento e nós adquirimos a natureza de Jesus, a nova natureza, a partir do novo nascimento, o nascimento da água e o nascimento do Espírito. No momento em que nós nos entregamos para Jesus, decidimos servir a Ele e decidimos passar pelas águas e decidimos viver para Cristo, nós passamos para um novo nascimento. E quando nós chegamos a esse estágio do novo nascimento, nós ganhamos uma nova natureza. Não que essa nova natureza anule a natureza adâmica, porque se assim fosse, nós nunca mais pecaríamos. Mas dentro de nós passam a coexistir duas naturezas. Nós passamos então a ser composto pela natureza adâmica pecaminosa e pela natureza de Jesus, uma natureza pura e espiritual. Aí você pode perguntar, como uma pessoa me perguntou um dia, professor, mas se a natureza nova não serve para anular a antiga, para que ela serve então? Ela serve porque antes eu só tinha a velha. E se eu só tinha uma natureza pecaminosa, toda a minha inclinação era para o mal e para o pecado. Eu não tinha como fugir disso. Mas hoje eu tenho uma natureza pura e espiritual. E através dela eu posso vencer e subjugar a minha natureza pecaminosa. Conseguem compreender? Então é muito importante nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, sem o novo nascimento, ninguém entra no reino dos céus. O novo nascimento, ele é uma espécie de chave de acesso. Ou você nasce de novo, ou você não entra no reino de Deus. Depois do novo nascimento, nós temos a separação. A separação é uma espécie de novo ciclo de amizades. Isso acaba acontecendo de forma natural. Quando você era do mundo, você tinha amigos que só falavam besteira, só falavam bobagem, que o linguajar era às vezes um linguajar de palavrões, um linguajar de promiscuidade, de coisas erradas. As ideias eram erradas, as práticas eram erradas, às vezes escarnecendo de Deus. Porém, no momento em que você nasce de novo, o seu melhor amigo passa a ser o Espírito Santo. E você não pode conviver com ele e com as más companhias, aquelas que nos afastam dele. Então você naturalmente começa a se separar das companhias que querem te afastar de Jesus, para que você possa se aproximar cada dia mais dele.
para que você possa seguir os rumos dele, para que você possa seguir os passos dele e ser de fato um filho de Deus. Aleluia. Depois da separação, nós temos a justificação. A justificação é quando Deus olha para nós e não vê mais os nossos pecados. O que ele vê? O sangue de Jesus, a marca de Jesus em nós. Vocês se lembram quando Deus decretou a 10ª praga sobre o Egito, que o anjo da morte foi executar juízo sobre o Egito, e que quando ele via a marca do sangue, ele passava por cima e não tocava naquele lugar. Assim também é conosco. A marca do sangue nos torna justos diante de Deus. A marca do sangue aplaca a ira de Deus contra mim e a tua vida. A marca do sangue impede que o anjo da morte e que Satanás em todas as suas faces possa tocar em nossas vidas, porque a marca do sangue que está sobre nós faz de cada um de nós justos, não pelos nossos méritos, porque não os possuímos, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós temos a libertação. O que é a libertação? A libertação, ela é um processo que envolve uma série de coisas. Tanto a libertação do mal, a libertação dos demônios, mas principalmente a libertação do meu eu. A libertação do meu desejo de pecar. A libertação da minha inclinação para o mal. A libertação do meu ímpeto para o pecado. E isso se dá através de um relacionamento com Deus. Porque quanto mais nós nos achegamos a Ele, mais Ele se achega a nós. Quanto mais nós o buscamos, mais Ele se apresenta diante de nós. Quanto mais nós o anelamos, mais nós podemos contemplar a sua face. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos nos libertar cada dia do desejo de pecar, das inclinações para o mal, de todas as ações do mal, de todas as armadilhas do mal. E fazemos isso através de um relacionamento profundo com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Depois nós temos a purificação. A purificação é a transformação do nosso caráter. Quando nós passamos por todas essas fases, o Senhor transforma o nosso caráter, fazendo de nós um homem de Deus, uma mulher de Deus, com um caráter transformado, com uma vida transformada e pronto para servi-lo em purificação e em santidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, nós temos a perfeição. O que é a perfeição cristã? É a prática do amor ágape, quando nós passamos a amar os nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos. É quando nós passamos a sentir a dor do outro, a entender a necessidade do outro. É quando nós somos guiados pelo amor de Deus. É quando o pecado deixa de ser uma realidade na nossa vida e passa a ser meramente um acidente de percurso, mas que nós não precisamos todos os dias ficar orando, pedindo perdão a Deus, porque nós não pecamos mais todos os dias e toda hora como pecávamos antes. O pecado passa a ser um acidente de conduta. O pecado passa a ser um acidente de percurso, melhor dizendo. Algo que acontece esporadicamente, de vez em quando, e sem a nossa vontade. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos um estágio chamado de perfeição cristã. Não significa que somos perfeitos e não erramos, mas significa que nós nos afastamos muito da nossa natureza pecaminosa, que nós nos afastamos muito do desejo de pecar, da vontade de pecar, porque fomos transformados em todo esse processo da salvação. Espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a nossa aula de hoje, o processo da salvação, passando
pela morte eterna, onde estávamos antes de Jesus, a conversão, que é a nossa mudança de rumo, a regeneração, que é o novo nascimento, a separação, quando mudamos o nosso círculo social, nosso círculo de amigos, a justificação, que é quando Deus olha para nós e não vê mais o nosso pecado, e sim o sangue de Cristo, a marca de Cristo em nossas vidas. A libertação, quando nos libertamos do mal, nos libertamos do nosso eu, do nosso ego e também daquele ímpeto pelo pecado. Nós temos a purificação, que nada mais é do que a transformação do nosso caráter, e a perfeição cristã, que é a prática do amor ágape, é a prática do amor de Deus através das nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula.